Então, teve essa peculiaridade toda. É uma transição que tem muito de frustrante, que, portanto, teve consequências enormes para a história do Brasil, para a nossa realidade, como a gente está vendo ainda hoje, tendo de enfrentar todas essas dificuldades para se conseguir avançar um pouquinho que seja em relação ao conhecimento do passado, aos documentos daquela época e mesmo em relação à prevalência do poder civil. Porque no Brasil ainda hoje nós não temos um controle plenamente estabelecido dos civis sobre os militares, o que é uma coisa chocante que aconteça no Brasil. Os comandantes militares ainda decidem o que fazer, por exemplo, com os documentos daquela época, independentemente do que estabelece a lei, independentemente do que estabelece o poder executivo, o governo civil. Então, isso é uma coisa muito fragilizadora das instituições democráticas brasileiras, assim como é frágil o Congresso Nacional, que não tem comissões que acompanhem essas questões relacionadas aos militares, por exemplo. A defesa, a segurança nacional, as tomadas de decisões sigilosas, todos esses movimentos inerentes à vida, à atividade militar, da segurança nacional e da defesa do Estado e da democracia, nos países mais avançados institucionalmente, contam com o acompanhamento de comissões específicas de parlamentares. No Brasil, não. Então, esses atos relacionados à defesa, ao sigilo institucional, à segurança nacional, no Brasil, são feitos no contexto do Ministério da Defesa, dos comandos militares e pronto, acabou. Ninguém mais toma conhecimento. Como assim? Isso não pode acontecer. Teria que haver um fortalecimento do Congresso Nacional, que é uma das consequências mais dramáticas da ditadura militar, a fragilidade institucional do poder legislativo, que no Brasil simplesmente não legisla por conta própria. O Congresso Nacional é pautado pelo poder executivo. O Congresso Nacional é fraco, no sentido, por exemplo, de não ter parlamentares que acompanhem, comissões que acompanhem essas atividades a que eu me referi. Então, isso também é uma consequência da ditadura militar e de algum modo, também do modelo de transição que se adotou. Então, eu acho que, em resumo, a gente pode entender essa transição brasileira como uma transição negociada, como uma lei de ponto final e como um momento que criou um extremo, um grande passivo em função dessas duas frustrações quanto ao julgamento dos fatos do passado regime militar, o conhecimento dos episódios desse passado e também naquele momento da eleição do primeiro presidente civil. Então, como vocês veem, eu vejo de maneira muito negativa a transição, a maneira como ela aconteceu, mas me parece que foi assim que aconteceu. E eu acredito que seja um fato histórico irreversível, quer dizer, um processo irreversível. Claro que todo fato histórico é irreversível, mas um processo irreversível no sentido, por exemplo, do julgamento dos episódios daquela época. Vocês viram que o Supremo Tribunal Federal referendou a lei da anistia. E a única maneira de mudar isso seria o Congresso Nacional desfazer a lei da anistia de 79. Acho que isso é muito difícil. Acho que a sociedade brasileira não tem
meios, condições, vontade, decisão de enfrentar decididamente esse passado. Por isso que eu tenho dito que o máximo que talvez a gente possa atingir seja a Comissão da Verdade. Talvez a Comissão da Verdade, dependendo da maneira como ela funcione, se instale, se é que vai se instalar, possa mobilizar politicamente a sociedade brasileira através do conhecimento do passado. Porque eu acho que a verdade ela é muito mobilizadora. Quando as pessoas se dão conta do que aconteceu naquela época, ficam mobilizadas. O poder de mobilização política da documentação histórica, por exemplo, daquela época é muito grande. Você fica muito impactado quando vê esses dados. Então, eu acho que seria significativo até talvez para alterar essa visão pessimista que eu tenho de que não vai haver mesmo o enfrentamento mais decidido da responsabilidade dos atos que houve. Né? Talvez com a divulgação desses dados pela Comissão da Verdade isso possa se reverter. Mas no momento atual eu sou muito pessimista em relação a essas hipóteses e mesmo em relação ao funcionamento da Comissão da Verdade, que, regra geral, essas comissões, esses atos das justiças de transição costumam se fundamentar em leituras unívocas, né? Então, não sei bem o que poderá conseguir uma Comissão da Verdade caso se instaure aqui no Brasil, já passados tantos anos, né? E já até com a ausência por morte de muitos dos responsáveis pelo governo militar. De maneira que a transição brasileira teve essa peculiaridade, essa especificidade, é um fenômeno que já está a merecer estudos históricos, né? Aqui fica a minha sugestão de pesquisa para vocês, momentos como a lei da anistia, a campanha das diretas, o colégio eleitoral, tudo isso já bem mereceria avaliação histórica. São poucos os estudos históricos que há sobre isso e portanto, mesmo comparativamente, né, com outros países, ou assemelhados como a Espanha, ou distintos como a Argentina, já bem merece um estudo, porque já se vão lá há quantos anos, né, desde o término do regime militar. Então, era isso que eu podia dizer para vocês. Vamos ouvir a Jess, né, Jess? E aí a gente faz uma rodada de questões, de perguntas. Acho que é o que a gente pode fazer, não é? Bom, primeiro eu queria marcar